Olá a todos, dando continuidade aqui às nossas aulas. Na aula passada eu demonstrei para vocês como a gente consegue calcular a distribuição amostral da média, certo? Eu apresentei duas formas aqui para vocês, em ambos os casos a gente chegou nesse resultado, certo? A gente encontrou que a nossa média amostral ela pode assumir os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, com suas respectivas probabilidades, aqui nesse exemplo, certo? E a partir dessa distribuição, a gente pode fazer o cálculo de algumas medidas, como por exemplo, a gente pode calcular a esperança da média amostral. Como era que eu faria isso? Igual eu aprendi anteriormente, que a esperança de um número é o somatório de todos os valores assumidos pela nossa variável x, no caso aqui x barra, vezes sua respectiva probabilidade, certo? Então, no caso aqui, a gente tem todos os valores assumidos pela nossa variável da média amostral, vezes sua respectiva probabilidade, certo? Então, a gente vai chegar a esse resultado, que a esperança da média amostral é 4,2. Do mesmo modo, também a gente pode encontrar a variância, certo? Quem é a variância? É a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança. Então, aqui eu precisaria calcular a esperança de x barra ao quadrado, certo? Aqui no caso, eu só iria elevar cada um dos valores assumido pelo meu x barra ao quadrado e iria encontrar o valor da esperança de x barra ao quadrado, certo? E tendo esses dois resultados, facilmente eu encontraria que a variância da média amostral é igual a 2,8, certo? Esses dois resultados eles são interessantes para a gente, porque notem que aqui a esperança da média amostral, ou seja, a média das médias amostrais, ela coincide com a média populacional, lá que eu demonstrei no início para vocês aqui, ó. A média populacional é 4,16, certo? E a esperança, a média da média amostral, ela vai coincidir com a média populacional, ela também é 4,2, e a variância da média amostral, ela vai ser igual à variância da nossa população x dividida por n, certo? Que no caso aqui, o tamanho da nossa amostra é 2, certo? Então, a variância é igual a variância populacional dividida por n. No caso aqui, como nosso n é igual a 2, vai ser a variância por 2, certo? Que é justamente esse valor aqui, 2,08, certo? E esses dois resultados que a gente obteve aqui, isso não é pura coincidência desse exemplo, certo? Não são casos isolados. Na verdade, tem um teorema que vai generalizar esse resultado, certo? Então, esse teorema ele diz que seja x uma variável aleatória com média μ e variância σ2, e seja esse vetor x1, x2, xn uma amostra aleatória simples dessa população x, então a esperança da média populacional, a esperança da média amostral vai ser igual a média populacional μ, certo? E a variância da média amostral, x barra, vai ser igual a variância da população dividida pelo tamanho da amostra, n, certo? Esse resultado aqui desse teorema ele pode ser facilmente demonstrado. Basta a gente abrir os cálculos, né? No caso aqui a gente teria que a esperança de x barra, quem é x barra? É o somatório de xi sobre n, certo? É a média amostral, no caso. Pelas propriedades da esperança, como n aqui é uma constante, ele pode vir para fora da esperança, certo? Então ficaria a esperança de... Aí aqui eu só abri o somatório de xi, que é igual a x1 mais x2 mais até xn, certo? Então vai ficar a esperança dessa soma dividido por n, certo? Como aqui, aí mais uma propriedade da esperança, a esperança da soma é a soma das esperanças. Como aqui todas as esperanças ela vai ser igual a μ, certo? E eu tenho
o meu x ele varia de 1 até n, então esse meu resultado aqui vai ser igual a n vezes μ, tudo isso dividido por n. Posso cancelar esse n com esse n e encontro que a esperança da média amostral é igual a média populacional μ, certo? O mesmo posso fazer aqui para o caso da variância. A variância da média amostral vai ser igual a variância, abre aqui a média amostral, somatório de xi sobre n, certo? Aplica as propriedades da variância, como n aqui é uma constante, ela vem para fora da variância elevado ao quadrado, né? Então vai ficar a variância do somatório de xi, que aqui mais uma vez eu só abri, certo? x1 mais x2 mais até xn, porque x varia de 1 até n, tudo isso sobre n ao quadrado, certo? Nesse caso aqui, na construção dessa minha amostra, certo? Eu tenho um conceito que é uma amostra aleatória simples. E dentro desse conceito de amostra aleatória simples, como eu disse para vocês anteriormente, a gente tem um conceito de independência. Então, por conta dessa independência, a variância dessa soma aqui pode ser calculado como a variância de x1 mais a variância de x2 e assim sucessivamente até a variância de xn, certo? Como aqui novamente a variância de cada um dessa amostra aqui, cada um desses valores vai ser sigma 2, e aqui meu x ele varia de 1 até n, certo? Esse resultado aqui, a variância desta soma, pode ser reescrita como sendo n vezes sigma 2, tudo isso sobre n sobre 2, cancelo n daqui com n aqui, e encontro que a variância da média amostral é igual a variância populacional dividido por n, que n é o tamanho da minha amostra, certo? Considerando ainda lá o exemplo anterior que a gente vinha trabalhando, certo? Se a gente observar, para um tamanho da amostra igual a 1, a distribuição da média amostral ela vai coincidir com a distribuição da nossa população X, certo? Se a gente tem uma amostra igual a 1, a nossa amostra vai ser igual à nossa população, certo? Que é a população de 1, que contém os elementos 1, 3, 5, 5 e 7, certo? Então, nesse caso, aqui a gente teria que a esperança da média amostral seria igual à esperança da população, que seria igual a 4,2, e a variância da média amostral seria igual à variância da população X, certo? Então, também por esse teorema que eu apresentei para vocês anteriormente, a gente teria esse mesmo resultado, certo? Porque a média amostral coincide com a média populacional, e a variância seria a variância populacional dividida por n, como aqui n é igual a 1, certo? Essa distribuição vai ser exatamente igual à distribuição da população X, certo? Esse primeiro caso ele pode ser demonstrado através desse histograma aqui, certo? Desse primeiro histograma. Já se o tamanho da amostra aumenta para 2, certo? N é igual a 2, a gente tem que a distribuição da média amostral ela pode ser demonstrada através desse histograma aqui, desse segundo histograma, certo? Na qual, como a gente já até calculou, a esperança da média populacional seria igual à média populacional, certo? 4,2, e a variância aqui seria a variância populacional dividida por 2, que seria 2,08, certo? Finalmente, se eu tenho uma amostra de tamanho 3, certo? Essa distribuição da média amostral ela seria dada através desse terceiro histograma aqui, certo? A gente continuaria tendo a média dessa amostra igual à média populacional, e a variância agora seria a variância populacional dividida por n igual a 3, certo? Que seria 1,39. A variância da média amostral seria 1,39. Certo? Então, pessoal, desse resultado aqui, vejam que conforme o tamanho da amostra, o n vai aumentando, esse histograma ele tende a se concentrar mais em torno da média, certo?
ele se concentra em torno da nossa média, que não muda, já que a variância vai diminuindo, certo? Essas variâncias aqui elas vão diminuindo, então o nosso histograma ele passa a se concentrar em torno da média. De fato, quando o tamanho da amostra aumenta, independente da forma da distribuição da população, a distribuição amostral da média ela vai se aproximar cada vez mais da distribuição normal, certo? Como a gente vê aqui, ó, conforme o N vai aumentando, mais próximo de uma normal ela vai se aproximando, certo? Ela vai se concentrando em torno da média. Esse também não é pura coincidência desse exemplo, certo? Muito pelo contrário, a gente tem um resultado disso, um resultado geral, que é fundamental para a teoria da inferência estatística, e esse resultado é conhecido como teorema do limite central, certo? Então, como nem sempre será possível a gente enumerar todas as amostras, certo? É possível verificar que quando a gente trabalha com tamanho de amostra significativamente grande, a distribuição de probabilidade da média amostral ela pode ser aproximada por uma distribuição normal, certo? Então, a gente vai agora, a partir daqui, vai passar a trabalhar com a distribuição da média amostral aproximada como sendo uma distribuição normal, certo? E esse resultado é conhecido como o teorema do limite central. É interessante ressaltar aqui que conforme o N vai aumentando, a nossa distribuição da média amostral ela vai se aproximando da distribuição normal, certo? Independente da forma da distribuição da população, só que conforme a população ela esteja mais próxima de uma distribuição normal, menor o tamanho da amostra precisa ser para a gente ter esse resultado do teorema do limite central, certo? Isso pode ser demonstrado através dessa figura, que aqui a gente tem alguns histogramas correspondentes às distribuições amostrais da média, certo? Para algumas amostras extraídas de algumas populações. Então, nesse primeiro caso, para essa população aqui, a gente vê que com o tamanho da amostra de n igual a 25, a gente tem uma aproximação da normal. Já nesse segundo caso, a gente precisa de um n igual a 30 para a gente ter uma aproximação da normal, certo? Já essa terceira população, a gente, como ela já é mais próxima assim, da normal, né? Então a gente precisa do n do tamanho da amostra menor para se aproximar da normal, certo? Então, conforme a população inicial ela esteja mais próxima de uma normal, certo? Menor será o tamanho da amostra para que a gente possa ter o teorema do limite central, para que a distribuição amostral da média ela possa se aproximar de uma distribuição normal. Certo? Formalmente a gente tem que o teorema do limite central, que vai ser muito importante aqui para a gente, ele nos diz que para amostras aleatórias simples, retiradas de uma população com média μ e variância σ2 finita, a distribuição amostral da média ela vai se aproximar de uma distribuição normal, certo? Sempre quando o tamanho da amostra aumenta, na qual essa distribuição normal ela terá média μ e variância σ2 sobre n, certo? Que é o resultado daquele nosso teorema anterior. Então, o que é que isso quer dizer? Se a gente tem uma população X que tem distribuição normal com média μ e variância σ2, então a gente pode aproximar a distribuição da média amostral, certo? A média amostral ela terá uma distribuição também normal com média μ e variância σ2 sobre n, certo? Então, já que a gente agora através desse teorema do limite central, a gente está tratando a distribuição amostral da média como sendo uma distribuição normal, certo? Para responder ela, então a gente também pode usar os mesmos artifícios para responder como a gente usou anteriormente da distribuição normal, certo? A gente vai poder usar uma transformação, certo? A gente vai poder usar a transformação normal padrão, aqui para o caso da média amostral, certo?
Então, a gente tem que a nossa variável, a nossa nova variável z, ela vai ser igual a média amostral menos a média populacional sobre o desvio padrão dessa variância aqui, da variância da distribuição amostral da média, certo? Que seria a raiz quadrada de sigma 2, certo? Que é o sigma, sobre a raiz quadrada de n, certo? Então, a gente tem que essa nossa nova variável z, ela terá a distribuição normal, com média fixada em zero e variância igual a 1, certo? Então, a gente pode reescrever essa expressão aqui como sendo a raiz de n vezes x barra menos a média populacional, tudo isso sob sigma, certo? Que é o desvio padrão populacional. E isso terá a distribuição normal com média μ e variância 1, certo? Então, se a gente quer responder algo em relação à média amostral, certo? Então, a gente pode considerar ela como sendo, basta a gente fazer a mesma transformação que a gente viu anteriormente, certo? A transformação normal padronizada, na qual a gente terá média 0 e variância 1. Note aqui nessa expressão que esse termo aqui, o x barra, a média amostral, menos a média populacional, quem é isso aqui? Certo? É o que a gente viu, é o que eu disse para vocês lá, acho que na nossa primeira aula de inferência estatística, que seria o erro amostral, certo? No caso aqui seria o erro amostral da média, na qual esse aqui é o nosso estimador de interesse e esse aqui é o nosso parâmetro, certo? Algumas observações importantes aqui. O teorema do limite central, ele afirma que quando o n, o tamanho da amostra, tende ao infinito, a média amostral, ela vai se aproximar de uma distribuição normal, certo? E a velocidade dessa convergência, ela irá depender da distribuição da população da qual a amostra foi retirada, como eu disse para vocês. Quando mais próximo da normal a distribuição for, mais rápido essa convergência irá ocorrer. Mas uma regra de bolso é que, em geral, para amostras maiores ou iguais a 30, certo? A gente já tem uma aproximação aqui considerada como sendo boa, certo? Então, pessoal, vamos considerar agora um exemplo. Seja x uma população que tenha distribuição normal, com média igual a 100 e variância igual a 100. Então, pede no item A para a gente calcular a probabilidade de x estar entre 90 e 110. E no item B, pede para, se x barra for a média de uma amostra de 16 elementos retirados dessa população x. Então, pede para a gente calcular a probabilidade da média da amostra estar entre 90 e 110. Certo? Então, nesse item A, a gente vai proceder da mesma forma como a gente resolvia problemas que envolviam a distribuição normal, certo? Aqui no caso, eu teria uma variável x, com distribuição normal, com média igual a 100, certo? Então, eu queria saber a probabilidade desse x, ele está entre 90, certo? Que é menor do que a média 100, e está entre 90 e 110, certo? Então, estaria interessado nesta probabilidade aqui, nesta área, certo? Que eu sei que facilmente eu posso resolver isso através da normal padronizada, certo? Utilizando a tabela da normal padrão, na qual eu tenho uma variável z, que tem distribuição normal com média 0 e variância 1, certo? Então, eu teria que encontrar os valores de z1 e o valor de Z2, certo? Como é que eu encontro isso? Quem é Z1 é o valor de x, certo? No caso aqui, considerando x igual a 90, menos 100, que é a média, sobre o desvio padrão. Se eu tenho que a variância é 100, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é 10, certo? Então, eu encontro que o Z1 é igual a menos 1. E o Z2 é a mesma coisa, só que para x igual a 110. Então, 110 menos a média sobre o desvio padrão, encontro que o Z2 é igual a 1. Certo? Então, eu vou estar interessado nesta probabilidade, certo?
eu calcular a probabilidade de x estar entre 90 e 110, é a mesma coisa de eu calcular a probabilidade de z estar entre -1 e 1, certo? Só que como eu sei que a distribuição normal ela é simétrica em torno da média, eu posso calcular esta probabilidade como sendo a probabilidade de 0 a 1 e a probabilidade de -1 a 0, certo? Só que pela simetria da distribuição normal, eu sei que essas probabilidades elas serão o mesmo valor. Então aqui eu posso só encontrar a probabilidade de z estar entre 0 e 1 e multiplicar esse resultado por 2, certo? Que seria eu somar, a mesma coisa de eu somar esses dois resultados, certo? Então eu vou aqui na minha tabela da normal padrão, certo? E procuro a probabilidade de z estar entre 0 e 1, certo? Então eu vou aqui na minha tabela, procuro o valor 1, certo? E tenho que essa probabilidade vai ser igual a 0,34134, certo? Então, a probabilidade de x estar entre 90 e 110 vai ser igual a 2 vezes 0,34134, que é 68,27. Certo, pessoal? Bem simples, né? Do mesmo, só utilizar o que a gente aprendeu lá na distribuição normal, certo? Nesse item B, pede para a gente calcular a probabilidade da média da amostra, a média amostral, está entre 90 e 110. Certo? Nós vimos que, pelo teorema do limite central, essa distribuição, a distribuição da média amostral, ela vai seguir uma distribuição normal, certo? Com média igual a média populacional, igual a 100, e variância sendo igual a variância populacional, que é 100, dividida por n, que é o tamanho da amostra, certo? Só que aqui eu sei que o tamanho da amostra é igual a 16, então a variância será 100 sobre 16, certo? Então eu tenho que a média amostral segue uma distribuição normal, com média igual a 100 e variância 100 sobre 16, certo? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou calcular a probabilidade do x barra a média amostral estar entre 90 e 110? Da mesma forma que eu resolvi o item A, certo? Eu vou utilizar uma transformação normal padronizada, certo? E vou achar os valores de Z1 e de Z2, certo? Então, aqui como se eu aqui fosse a média amostral, certo? Com média 100, a probabilidade dele está entre 90 e 110, pode ser utilizada através dessa transformação normal padrão, certo? Só que agora, para me encontrar esses valores de Z1 e Z2, certo? Eu vou utilizar o que foi visto aqui anteriormente. Quem são esses valores? Certo? Esse valor, ele pode ser... Ele é o valor da média amostral menos o valor da média populacional sobre a raiz quadrada da variância da média amostral, certo? Que eu posso reescrever isso como desta forma aqui, a raiz de n vezes x barra, valor da média amostral, menos a média populacional, sobre o desvio padrão populacional, certo? Então, eu posso facilmente encontrar que a raiz quadrada de n, aqui n é igual a 16, certo? Sobre 90, que é o valor assumido pelo meu x barra, certo? Para Z1, menos a média populacional, que é 100, sobre o desvio padrão populacional, que é 10, certo? Então, eu vou encontrar que isso é igual a, o Z1 é igual a menos 4, e da mesma forma vou utilizar para me encontrar quem é Z2, só que aqui eu vou utilizar o x barra como sendo 110, certo? E vou encontrar que o Z2 aqui é igual a 4. Pessoal, não sei se ficou claro para vocês como foi que eu encontrei esses valores, certo? Mas, a grosso modo, é a mesma coisa aqui que a gente encontrou no item A, certo? Só que aqui a gente vai estar utilizando os dados da média amostral, certo?
Eu utilizei essa fórmula aqui porque foi a que a gente reescreveu lá, mas se a gente fosse fazer isso aqui, certo? Por exemplo, do caso do Z1 seria o x barra, que é para x barra igual a 90, menos a média populacional, que eu sei que é 100, sobre a raiz quadrada da variância da média amostral, que é 100 sobre o 16, certo? Então, essa expressão aqui, ela é a mesma dessa, certo? Aqui eu só fiz dessa forma porque foi a forma que eu demonstrei que ela pode, que essa transformação ela pode ser reescrita. Ela pode ser reescrita, certo? Então, dado que eu encontrei esses valores de menos 4 e 4, então a probabilidade de x barra da média amostral estar entre 90 e 110 será igual à probabilidade da minha variável z, que é a normal padronizada, está entre menos 4 e 4, certo? Então, mais uma vez, pela simetria da distribuição normal, certo? Eu posso simplesmente só calcular a probabilidade de z estar entre 0 e 4, certo? E multiplicar esse resultado por 2, certo? Então, eu vou aqui na minha tabela da normal padrão e vou procurar aqui o valor para 4. Ó. Então, eu vou ter que esta probabilidade da minha variável z estar entre 0 e 4 será 0,49997, certo? Então, eu multiplico essa minha probabilidade por 2, certo? Como eu expliquei aqui anteriormente, e vou encontrar que a probabilidade da média amostral estar entre 90 e 110 é igual a 99,9%, certo, pessoal? Bem simples, né? Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar, certo? Então, pessoal, só para finalizar, vamos ver aqui mais um exemplo, esse um pouco mais aplicado. Digamos que X ele represente o peso real de pacotes de café enchidos automaticamente por uma máquina. Digamos ainda que ela esteja regulada para enchê-los segundo uma distribuição normal com média de 500 gramas e variância de 100 gramas, isto é, X, certo? Que é o que representa o peso real de pacotes de café, segundo distribuição normal com média de 500 e variância igual a 100. Para manter a produção sob controle, iremos colher uma amostra de 100 pacotes de café e pesá-los. Então, perguntas: qual a probabilidade de encontrarmos a média de 100 pacotes de café, ou seja, a média da nossa amostra, diferindo de 500 gramas de menos de 2 gramas se a máquina estiver regulada? Então, se a gente coleta essa amostra de 100 pacotes de café e pesá-los, certo? Então, pelo teorema do limite central, eu sei que a minha média amostral ela terá uma distribuição normal, com média igual a 500, certo? Que é igual à média populacional, e variância igual a 100 sobre 100, que é a variância populacional sobre N. No caso aqui, N é igual a 100, certo? Então, a minha média amostral ela seguirá uma distribuição normal, com média igual a 500 e variância igual a 1, certo? Logo, se a máquina ela estiver regulada, a probabilidade de encontrarmos a média da nossa amostra diferindo de 500 gramas de menos de 2 gramas, ela será dada por. Ou seja, a gente quer a probabilidade da nossa média amostral ela diferir ou a mais de 500 gramas ou a menos de 500 gramas. Ou seja, a gente quer a probabilidade da média amostral ser menor do que 400, está entre 498, perdão, e 502, certo? Como é que a gente vai resolver isso, pessoal? Da mesma forma que a gente resolveu o exemplo anterior, certo? Se eu sei que a média amostral segue uma distribuição normal com média de 500 e variância igual a 1, certo? Eu posso simplesmente aplicar uma transformação normal padrão, certo? Na qual eu vou encontrar um Z1 e um Z2, certo? Então, quem será o Z1? Será
é 498, certo? Que é o valor assumido por essa minha média amostral, menos a minha média populacional, que é 500, sobre o desvio padrão, que aqui eu já encontrei que a variância é 100 sobre 100 é igual a 1, certo? Então eu vou encontrar que Z1 é igual a menos 2, e da mesma forma vou encontrar que o Z2 é igual a 2, certo? Só que aqui eu vou considerar o x barra igual a 502, certo? Então, a probabilidade do meu x barra estar entre 498 e 502 é a mesma coisa de eu calcular a probabilidade de z estar entre menos 2 e 2, certo? Então, como eu sei, mais uma vez, que a distribuição normal ela é simétrica, eu posso fazer o cálculo dessa minha probabilidade de z estar entre menos 2 e 2 como sendo duas vezes a probabilidade de z estar entre 0 e 2. Então, eu vou aqui na minha tabela normal padronizada, certo? E vou encontrar a probabilidade de z ser igual a 2, que é 0,47725, certo? Então, multiplicando essa probabilidade por 2, eu encontro que a probabilidade da média amostral ela está entre 498 e 502 é 95%, ou seja, dificilmente a nossa amostra de 100 pacotes de café ela terá uma média fora do intervalo de 498 e 502, certo? Tem 95% de chance de estar dentro desse intervalo, certo? Então, logicamente, a gente poderia pensar que caso esses 100 pacotes ele apresente, essa nossa amostra, né, ele apresente uma média fora desse intervalo, certo? A gente poderia considerar isso como sendo um evento raro e era razoável a gente supor que a máquina estivesse desregulada, certo, pessoal? Mas hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida podem perguntar no nosso grupo do WhatsApp ou nos fóruns do Solar. Tá certo, pessoal? É isso. Um abraço a todos. Até mais.